Vou mandar agora. Pronto, Boa gente. tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Amanhã só vai, Vamos amanhã iniciar a tarde. nossa segunda reunião e eu vou pedir a gentileza de todos para que desliguem os seus microfones inicialmente, né? Desliguem os microfones para que a gente não tenha interferência no áudio. Pois muito bem. Prazer tê-los aqui novamente. Como muitos de vocês já tiveram, né, disponíveis a primeira reunião, nessa reunião somos um grupo um pouquinho menor, porque fomos o que sobrou, né, da última semana, e talvez até a gente sobre um tempinho para a gente conversar no final, para tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, eu espero que todos tenham tido a oportunidade de assistir a primeira reunião, porque frutos aí já da primeira reunião, já recebi, como eu sugeri na primeira reunião, e já vou começando agora, tá bom? Inicialmente, nos faça a gentileza de colocar o seu nome completo, seu e-mail, certo? E os órgãos aos quais você está representando, porque alguns de vocês estão representando mais de um órgão. Então, é necessário que você coloque, certo? Aqui no chat da reunião, você coloca o seu e-mail, o nome completo e órgãos que vocês estão representando, ok? Josilene, pode botar o telefone também? Podem, já está no grupo, mas se vocês quiserem disponibilizar, olha, Josilene, coloque esse telefone aqui para o WhatsApp, aí se vocês quiserem colocar o número do telefone, vocês podem colocar, tá certo? Ok? Tudo bem, gente? Vamos continuar, então. Vencida essa primeira etapa das apresentações, eu gostaria de iniciar dizendo que o projeto de lei orçamentária anual, né? Vera, eu vi que você... eu vou anotar aqui, tá bom, Vera? Para que a gente possa ter uma lista de perguntas, já que a gente vai ter mais um tempinho hoje. Eu estou ali. Vera, pronto. Você é a primeira oportunidade, Vera. Vá levantando a mão. Quem quiser, Vera, pode baixar, Vera, a sua mão, que quando a gente abrir para oportunidades, aí você já vai ser a primeira aqui. Tá certo? Ok? A Peloa desse ano, gente, ela tem várias particularidades, por isso fiz questão, mesmo com o vídeo da primeira semana, de falar com o restante que não pôde participar, certo? A proposta de lei orçamentária anual desse ano, ele tem algumas particularidades que impactam diretamente na execução, certo? Alguns procedimentos que nós tínhamos nas peloas anteriores, e, por favor, eu gostaria que todos que tiverem dúvidas, não fiquem com suas dúvidas. Se não quiserem perguntar agora, o meu e-mail, eu vou colocar aqui no chat no final, mas a maioria de vocês tem o meu e-mail, josilene@ceplag.pb.gov.br. Não fiquem com dúvidas, mandem por e-mail que a gente vai responder a todos os e-mails, certo? Então, vamos lá. As particularidades da execução que eu gostaria de conversar com vocês nessa tarde é o seguinte: nós demos prioridade a conversar com vocês inicialmente, não só da proposta, da elaboração da proposta, mas principalmente em relação à receita. Muitos de vocês tiveram a oportunidade, Francisca, muitos de vocês tiveram a oportunidade de já terem em suas mãos, né, disponíveis a vocês, as portarias 710 e 725, que alteram a nomenclatura, né, o código de fonte de receita, certo? Então, assim, como eu já conversei na primeira reunião, e eu volto a repetir, a receita, ela tem todo esse impacto inicial para pelo a 2022, porque ela vai além de uma simples codificação. Ela mudou agora, vamos dizer, o conceito, conceitualmente, o início, o nascedouro da fonte, certo? Mas Josilene sempre foi assim. Ok, sempre foi assim. Mas muitos de nós, por não ter a necessidade, né, como há hoje, o que acontece hoje, para que vocês entendam? Mensalmente, né, bimestralmente, a Controladoria Geral do Estado, né, como sendo responsável pela elaboração da prestação de contas do governo do Estado, né,
que ele é um controle interno, né, de contabilidade, o que ele faz? Ele pega todo o registro contábil e envia ao governo federal. O nome desse envio é a matriz de saldos contábeis. Quem é contador vai entender, vai compreender o que eu estou falando. Ele pega toda a execução orçamentária do Estado, certo? E encaminha nessa matriz de saldos contábeis. O que tem acontecido? Quando você, no seu órgão, você executa uma despesa, executa uma receita que não consta nem no emitário da Receita Federal, nem nos manuais técnicos de orçamento. Então, o que a contadoria tem que fazer? Um DI-para, certo? Só que para o exercício, se vocês tiverem oportunidade, eu acredito, eu vou falar como se vocês tivessem lido, tá? Eu espero que todos tenham oportunidade de ler. Se você não leu, você vai ter que ler para que você não possa se embaraçar com a execução de 2022. Então, o que acontece? Como não havia essa obrigação, e a partir de 2022 será facultativo, mas a partir da execução de 2023 será realmente obrigatória. Agora a execução vai além do que uma simples nomenclatura de receita. Como assim? Por exemplo, dentro da portaria 710, ele já regulamenta que você deve indicar a sua receita, se a receita é do exercício ou é de exercícios anteriores. Isso impacta totalmente na execução orçamentária para 2022. Vou explicar por quê. Vocês já devem ter recebido, os órgãos de vocês já foram encaminhados, eu já disponibilizei aqui para que vocês se antecipem, tenham tempo para se antecipar, sobre a previsão da receita para 2022. O que é que acontece? Na previsão da execução para 2022, vocês devem fazer as seguintes análises. Eu estou pedindo orçamento para 2022, contando com o saldo que eu tenho em banco. Se você está fazendo isso, você não pode fazer mais. Por quê? Dentro do código da classificação orçamentária, haverá mais 2 dígitos. E esses 2 dígitos, de acordo com a portaria 710, será 01 para receitas, despesas do exercício, 02 despesas e receitas de exercícios anteriores. Então, o primeiro viés que você deve observar é esse, certo? Se você, até o exercício de 2021, fazia assim, você não vai poder fazer mais. Outra questão, que é uma das perguntas que me veio, certo? Olha só, ainda dentro do que nós falamos, eu vou ler para vocês, tá bom? Não vou falar o órgão, nem a pessoa que me mandou a pergunta, mas vocês vão entender muito bem. Josilene, bom dia. Fiquei em dúvida na reunião em relação a um detalhe. Você informou que não será possível utilizar a receita na fonte própria no exercício seguinte? Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi o seguinte: se você tem saldo no banco, receita no banco, dinheiro no banco, o que é que você vai fazer? Quando virar o exercício para 2022, você vai solicitar a abertura de créditos adicionais por superávit. Então, lá na sua despesa, o código vai ser qual? 02. Então, você está indicando o quê? Que aquela despesa você está pagando com recurso de exercícios anteriores. Foi isso que eu quis dizer. Outra pergunta. No ano, sempre terminamos com dinheiro em caixa. E nós pagamos a primeira folha, e isso é de arrecadação própria, tá bom, gente? São órgãos de arrecadação própria. E a nossa primeira folha, eu pago com dinheiro que ficou em caixa. Como devemos proceder agora? Olha só que pergunta interessante. Olha só. O que é que ela fazia? É isso que eu estou dizendo que vocês não vão poder fazer mais. No exercício, você não tem o seu orçamento de folha do exercício, pronto. Ela pegava o dinheiro que tinha em caixa, fonte 270, fonte 283, não importa, aquela fonte que você arrecada, que não é fonte do tesouro. Ela pegava, tinha fonte em caixa, ela pegava, pagava a folha,
com recurso, mesmo que ainda não tivesse o suficiente, ou que eu não tivesse arrecadado o suficiente, mas o dinheiro estava lá, ela pagava aquelas despesas do exercício com receita de exercícios anteriores. E isso não vai mais ser possível. Porque quando nós colocarmos essas informações na matriz de saldos contábeis, nas informações que vão bimestralmente, nas obrigações acessórias, o que é que vai ser? O que é que vai acontecer? Vai haver o conflito de informação. Você não arrecadou nada, no entanto, você pagou, vamos dizer, R$ 1 milhão de folha. O que nós queremos é que, contabilmente, você mude o seu pensamento. Josilene, eu não sou contadora. Eu respondo pelo planejamento e orçamento do meu órgão, do fundo, da secretaria, mas eu não sou contadora. Aí vem o que eu já falei na outra reunião. Meus queridos, essa é a hora de nós sentarmos, certo? Essa é a hora de nós juntarmos as nossas assessorias. Essa é a hora de você se debruçar em relação a isso e lembrar que vocês têm, quando não no órgão, vocês têm pessoas que vocês podem pedir informação. Cláudia Marques, que é a coordenadora de contabilidade do Estado, né? A coordenadora geral de contabilidade do Estado, ela falou uma coisa que realmente nunca se deu antes esse tipo de suporte. Não é natural que se dê esse tipo de suporte nesse nível, segundo as próprias palavras de Cláudia. Mas que, junto com a CEPLAG, né, e a CGE, nós vamos tentar orientar vocês nesse sentido. No entanto, vocês têm que, assim, ser o mais, vamos dizer assim, rápidos na pergunta. Vocês têm que, muito rapidamente, começar a entender, muito rapidamente começar a, a fazer esses questionamentos e perguntas em relação a isso, certo? Se vocês já leram as portarias, vocês vão ver que os impactos não ficam só aí. Os impactos vão acontecer dentro do restos a pagar, certo? O Tribunal de Contas já recomendou que os municípios, a partir de 2022, já coloquem suas receitas, né? Se adequando às portarias 710, 925, e eu até entendo. Por quê? Porque é o nosso grande trunfo para essa grande mudança que terá. Qual é? Nós temos um ano teste. Um ano para a gente se adequar, fazer os nossos 80%, 90% agora já na execução, e os outros 20%, 10% que ficarem, a gente vai adequando durante, né, a execução de 2022. No entanto, é momento de nos juntarmos, procure os outros setores. O setor eu não sei como funciona aí com vocês, mas eu tenho uma ideia de como funciona. Então, o setor financeiro ele tem que ter uma ideia do que o orçamentário tem em suas mãos. O planejamento deve participar desse momento, certo? Infelizmente, alguns de vocês fazem tudo nos seus órgãos, é bem verdade, mas essa é a hora de chamam ajuda, chamam alguém. Por quê? Porque eu falei só de um ponto, que é as despesas de exercícios anteriores, as receitas de exercícios anteriores e a utilização delas durante o exercício. Mas nós temos desafios como restos a pagar, certo? Que nós não vamos tratar agora, é algo que a CGE deve estar passando para nós logo mais, mas temos desafios quanto o reconhecimento de dívidas, né, que nós já passamos aqui para vocês, que o reconhecimento de dívida é algo que tem trazido um impasse, tem trazido um travamento junto aos órgãos. Por quê? Porque as despesas de exercício anteriores, elas devem estar muito ligadas agora nesse momento. Por quê? De acordo com recomendações do Tribunal de Contas, e eles estão corretos, deve ser solicitado dentro do orçamento de vocês a classificação para despesas anteriores daqueles que terão despesas de exercícios anteriores. Joselene, mas a gente nunca sabe o montante. Faça um ofício, faça um memorando dentro aí do seu órgão, solicite que o financeiro demonstre para vocês
qual o volume, qual o valor de despesas que devem ficar para reconhecimento de dívida, para que vocês possam alocar isso dentro dos seus orçamentos. Porque o que nós temos acompanhado, pessoal, é o seguinte: as questões elas têm tomado um efeito cascata, certo? Essas questões que estão guardadas há muito tempo e que muitos de nós não resolvemos ao longo da nossa execução, tem trazido assim uma série de problemas durante a execução. Sabe aquilo que nós fazíamos antes? Alguns de nós, não estou dizendo todos, tá? Mas alguns de nós, o que é que nós fazíamos? Nós tínhamos o seguinte procedimento: nós fazíamos as nossas propostas orçamentárias, muito sem saber o volume dessas despesas que nós tínhamos, e isso eu estou falando em relação às despesas anteriores. Não, vamos fazer assim, vamos colocar lá 5.000 reais, vamos colocar lá 1.000 reais, vamos colocar lá 100 reais, e durante a execução a gente vê como é que a gente procede. Só que isso está ocasionando recorrentes recomendações do Tribunal de Contas, recorrentes, certo? Em relação ao quê? Classificações e programas que são alocados recursos e não são executados, alocações de valores que não refletem a realidade do órgão. O órgão, durante o exercício, durante a execução, ele teve 2 milhões de reais de despesa, de reconhecimento de dívidas. No entanto, na sua proposta orçamentária, ele colocou 1.000 reais. Isso não será mais visto como uma falha técnica, né? Sempre nós tínhamos essa saída, não, foi uma falha técnica, foi pelo tempo, nós não tínhamos, como é que eu vou dizer assim, com todas as dificuldades, a gente não conseguiu entrar em contato com o financeiro. Essas questões, essas respostas não serão mais toleradas como antes. Por isso que essa reunião de fazer com vocês, inicialmente, já olhando para a previsão de receita, principalmente por causa desses 2 pontos. O que vocês estão mandando como previsão de receita para mim e o que realmente vocês estão executando da receita de vocês durante o ano, certo? E eu vou aqui com vocês conversar sobre coisas que vocês devem, com urgência, rever dentro dos órgãos de vocês, tá certo? Vocês precisam rever isso com urgência. Uma das recomendações do Tribunal de Contas, quando eu falo isso, pessoal, acreditem, sempre vocês conhecem, né, o nosso secretário, o secretário Gilmar Martins de Carvalho Santiago, ele sempre preza pela transparência, né, pelo contábil, pela legislação, como os demais secretários, né, que já ocuparam aqui essa faixa. Contudo, como ele tem essa visão, né, ele também é professor, então como ele tem essa visão também didática, como ele tem sempre essa visão assim de estar sempre preparando, trabalhando junto com vocês, se antecipando aos fatos, o que é que ocorre? Dentro das recomendações do Tribunal de Contas, e eles estão corretos quanto a isso, o que é que eles têm falado? Se faz uma proposta orçamentária, certo? Se faz uma proposta orçamentária, para que no meio do ano existe aquele amontoado, aquele volume significativo de reprogramação orçamentária, e aqueles programas que vêm ano a ano, sendo colocado no orçamento, nunca é executado. E programas que ficam lá a descobertos do meio do ano para o fim, tem que ser praticamente zerados, né? Tem que ser suplementados com essas classificações. Então, assim, o que nesse momento, depois de tudo que eu falei aqui agora, o mais interessante para fazer nesse momento, que eu peço para que vocês façam nesse momento, é que vocês atentem a essas recomendações. Atentem. O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso, para esse orçamento, planejar melhor, executar melhor, certo? De quem eu posso contar com a ajuda?
Se você é uma pessoa só no órgão, se você não tem a pandemia durante o exercício de 2020, nos maltratou muito, porque nós não tínhamos um vislumbre, um recorte, nós não ficamos meio que esperando, na verdade, esperando para ver o que ia acontecer. Mas para o ano de 2022, a gente não vai poder mais dar esse tipo de não vamos mais ter esse tipo de respaldo. A gente vai ter que se sentar, chamar o pessoal responsável por cada área e contar com a colaboração de todos. E eu sei que todas essas decisões, elas passam diretamente pelo conhecimento do seu gestor, certo? E, assim, agora vocês estão com uma tarefa bem próxima aí, que é a elaboração da receita, certo? Nós vamos fazer, como eu falei na última reunião, nós vamos fazer inicialmente 3 grandes grupos, nós vamos botar todo mundo que é do ciência e tecnologia, depois nós vamos pegar todos que são vinculados à saúde, e quando eu falo isso, eu não estou falando só daqueles grupos que têm índices de saúde, não, a cumprirem, não, estou falando todos do grupão de saúde, né? Da SUS, a gente vai juntar esse pessoal, e as demais receitas, tá bom, gente? Por quê? Porque essa primeira tarefa que vocês têm agora é uma tarefa bem específica, porque elaborar receita e enviar para a CEPLAG vocês já fazem desde sempre, mas essa primeira análise que vocês devem fazer é importantíssima. Essa primeira análise, olhando para o passado, olhando para a execução, é importantíssima que seja feita. Na última reunião que vocês têm gravado, certo? Vocês viram o levantamento que a Coordenadoria de Contabilidade do Estado fez, né? E ela rapidamente repassou só um ponto lá de órgãos que tinham previsto receitas e não tinham executado nada. E eu repito, mais uma vez eu repito, quando eu falo assim, gente, ó, sei que 2020 foi atípico, sei que houveram previsões de receita que não se realizaram por causa da pandemia, mas é como eu disse, esse primeiro momento passou. Vamos olhar para a execução. Eu fiz uma avaliação da execução orçamentária em 2019, da execução de receita, né, comparando receita, arrecadação, previsão, de 2018, 19 e 20. Eu fiz essa. E vi que muitos de vocês tinham previstas receitas que não se realizavam. E não era só naquele ano de 2020, já vinha há alguns anos não se realizando. Mas por que era feito isso? Claro, o perfil. Fazia o orçamento como se deseja, né? Como se deseja que fosse, mas, na verdade, a realidade do órgão é totalmente diferente da arrecadação do órgão, né? Eles não tinham esse perfil de arrecadar tanto. Eu me lembro que em 2019, que foi o nosso primeiro ano aqui, eu me lembro de conversar com alguns órgãos pessoalmente, e, né, nessa época nós podíamos receber pessoas, e assim, vocês me questionaram muito, mas Josimene, não pode, é a minha receita, e é o que a gente vai fazer. E naquela hora a gente conseguiu, né, diminuir um pouco, nós conseguimos que alguns de vocês entendessem a necessidade, mas agora quem está chamando a atenção também é o Tribunal de Contas. Agora quem está chamando a atenção também é a Secretaria de Tesouro Nacional. Não ficou só na porta da CEPLAG agora. E, como eu falei, a STN, junto com isso, e eu acho assim, não tenho certeza, é até um piloto, sabe o que eles estão fazendo agora, o que eles fizeram com a portaria 710 e 725 é até um piloto do que eles vão fazer no momento que eles conseguirem êxito naquilo que eles estão pensando lá no governo federal. Eu acredito que vocês lembram muito bem, o INSS é um grande exemplo disso. A Receita Federal, né, junto com o Instituto de Previdência, eles começaram um trabalho, e eu não vou lembrar o ano, gente, me desculpem, mas eu acho que isso fazem mais de 20 anos. Eles começaram um trabalho de prova de vida, que nessa época ainda não tinha prova de vida, mas era um nome parecido com esse,
e com o recadastramento de CPF. Vocês lembram o quanto houve de economia só com essas duas frentes de trabalho? Com o resultado dessas duas frentes de trabalho, que a Receita Federal e que o Ministério de Assistência Social obteve, eles replicaram em várias máscaras, em vários testes, em vários programas que funcionam até hoje. A Super Receita, que a gente chamava na época de Super Receita, e hoje não tem mais esse nome, foi criada justamente para isso. Refinamentos e malhas dentro para quê? Para que o órgão execute a sua receita e seu orçamento de acordo com o que eles têm, do que o que eles efetivamente têm. Tá certo, gente? Nesse primeiro momento, essas duas primeiras reuniões, nós temos uma pauta, né? E nessas duas primeiras reuniões, nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos dar ênfase à receita, porque vocês têm já a receita para passar para a gente agora nesse momento, e em seguida, né, logo depois do envio da receita por vocês, né, vamos fazer os grupos de receita ainda essa semana, para tirar só as dúvidas, e eu repito mais uma vez, nesse momento, façam suas perguntas, seus questionamentos por e-mail, certo? Façam por e-mail, para que a gente possa responder, e para que, junto com vocês, a gente possa ter esse tipo de pergunta, tá vendo? Vou fazer só mais um lembrete aqui dos e-mails que eu já recebi, tá certo? Para vocês terem uma ideia, que talvez vocês estejam tendo a mesma dificuldade aí. Pedir para que um órgão fizesse a sua receita e nos enviasse, certo? Fizesse toda a projeção, levasse em consideração tudo que eu falei até agora para vocês e nos enviasse novamente a receita. Resposta do órgão. Josilene, não, aí já está tudo certo. Eu coloquei tudo que já estava em conta, que vai ficar em conta, que a gente já tem uma previsão de quanto vai sobrar do exercício desse ano. Eu coloquei aquilo que tem projetado para chegar para 2022, já está tudo acertado. E foi justamente isso que eu pedi para vocês fazerem, né? Eu pedi para que vocês separem o que está em conta. A receita que está em conta é receita de exercícios anteriores. E a partir de 2022, nós vamos precisar separar. Você vai poder utilizar, como eu já falei, que era a dúvida do outro e-mail, vai sim, mas vai ser por abertura de crédito adicional por superávit, para que você possa utilizar a receita de exercício anterior com despesa por superávit. Aí vai fechar bem direito o seu balanço, não vai ter problema, não vai ter nenhuma complicação com a matriz de saldos contábeis, entendeu, gente? Então, assim, quando vocês não me mandarem a receita para 2022, vocês, além de fazer uma projeção de receita, vocês vão ter que fazer toda essa análise, e eu repito, sozinho vai ficar muito difícil. Porque eu acredito que a TNCI do órgão de vocês deve ter participação quanto à legalidade dos fatos, até para que deem uma cobertura a vocês sobre o que vocês devem e o que vocês não devem fazer. Eu acredito que o departamento financeiro de vocês, não, Joselina, aqui a gente só paga, mas os processos chegam até você, então você deve ter conhecimento daquilo que ficou, isso aqui está empenhado, mas não está liquidado, porque a gente está aguardando aqui o material até chegou, Joselina, mas não chegou de acordo com a licitação, então a gente devolveu parte para que eles nos traga novamente. Não, a nota fiscal estava com o código errado, então está aqui. Não, esse aqui é de 2015, mas a gente ainda está analisando junto ao Tribunal de Contas, porque houve um problema. Só quem sabe disso é quem está com o processo. O planejamento, ele deve se deter aos programas de execução, às ações de execução, o que é que vai acontecer realmente, o que é que vai continuar no seu orçamento. Eu vou passar a palavra, eu não sei se Ricardo Lavô está presente. Ricardo, não sei se você está presente, mas se Ricardo Lavô estiver presente, eu vou passar
a palavra para ele, para que ele fale, porque nessa oportunidade a gente viu também, percebeu a necessidade de fazer alterações em alguns programas, em algumas ações, e para que isso aconteça, vocês devem mandar por e-mail oficialmente o pedido para que seja incluída essa alteração no PPA, porque nós vamos fazer uma alteração e isso precisa ser publicado. Do mesmo jeito que a gente fez o ano passado, nós fizemos algumas alterações do PPA, enviamos junto com o processo da LOA, para que o seu orçamento fique o mais próximo da execução possível. Tá certo, gente? Então, assim, revejam todos esses parâmetros que foram dados agora, principalmente no momento da elaboração da receita. Eu me lembro muito bem que o ano passado eu recebi as receitas de alguns órgãos que não se deram o trabalho nem de olhar o código, o seu código de UG. Ainda era o código de UG antigo. Quer dizer, gente, por favor, esse tempo, e eu repito, eu sei, eu reconheço, muitos de nós estamos sozinhos, mas não é hora mais de ficar calados, de não reconhecermos as nossas dificuldades, ou de ficarmos isolados, não, é hora de dividir as responsabilidades, até porque as atribuições, elas são divididas e cada um tem uma atribuição. Agora, se você assumiu todas as atribuições para você, se realmente no seu órgão todas essas atribuições são suas, então, mãos ao trabalho, conte conosco, a DIPRO está aqui junto com a GEPRO, né, junto com a Wilma, que eu também vou passar a palavra para ela fazer as considerações antes de passarmos para as perguntas. E, assim, a DIPLAN está aqui junto com o pessoal do planejamento, né, o Ricardo Lavô, junto com a sua equipe, para ajudar vocês naquilo que for necessário. No entanto, nós precisamos que vocês sejam ágeis nesse momento, que haja celeridade nesse processo. Por quê? A nossa LDO já foi publicada, né? Já está vigente. Nós temos um prazo para a RCL, para apresentação. Nós temos prazo de receita. Então, assim, para que a gente possa ajudar a vocês, como nós gostaríamos de ajudar, vocês também precisam ser oportunos com as perguntas de vocês, porque também, se chegar na hora da execução, do preenchimento da LOA, com a sua dúvida, vai ficar muito difícil. Por quê? Porque já nesse primeiro momento, eu já vou ter receita lançada e RCL lançada. Outro exemplo que eu vou dar do ano passado. Gente, alguns órgãos tiveram receita enviada para mim, faltando poucos dias para a implantação da LOA. E assim, eu sei que o ano passado, repito, o ano passado, nossa LDO foi publicada dia 25 de setembro. E nós entregamos a nossa LOA dia 30 de setembro. Então, assim, foi surreal. Mas esse ano nós já temos a LDO publicada, as leis estão aí, as regulamentações estão aí, nós estamos nos colocando à disposição. Mais uma vez, a Coordenadoria Geral de Contabilidade do Estado, desde a última reunião, Cláudia Marques não pôde participar hoje, gente, com a gente, ela teve outros compromissos, né? Não pôde participar. Mas se colocou à disposição, né, para, junto com vocês, a equipe dela lá, a gente fazer o máximo que a gente puder nesse período. No entanto, nós precisamos da colaboração de vocês, certo? Não vamos receber receitas com códigos errados, códigos vazios, códigos indefinidos, não vamos. E quando eu estou falando de códigos, eu estou falando do código da natureza de receita. Ainda há pouco, o Wilma chegou aqui para mim e disse assim, Joselene, eu estou recebendo aqui um pedido de reprogramação em que a pessoa mandou a previsão da receita como receita de capital, a natureza de receita como natureza de receita de capital, e os lançamentos estão todos em despesa corrente, em receita corrente. Então, assim, é inadmissível isso, gente, a não ser que vocês tenham uma legislação, repito, se tiver uma legislação colaborando com aquilo que você está dizendo e dizendo assim, olha, Joselene, eu mudei de capital para corrente, mas está aqui, então informe.
Passa de legislação. O Tribunal de Contas, ele emitiu a resolução normativa, né? A 06 de 2021, eu acredito que muitos de vocês tiveram acesso a ela. Se vocês não tiveram, me peçam, que eu vou passar para vocês, considerando que vocês são responsáveis pela legislação de vocês e que vocês devem informar o Tribunal de Contas das legislações publicadas por vocês, entendeu? Então, assim, é muita informação, Josilene, é muita informação, mas nós que assumimos esses cargos financeiros, de planejamento, de orçamento, mais do que nunca, meus queridos amigos, seremos demandados e seremos cobrados. Então, assim, naturezas de receita que são enviadas de uma maneira, são classificadas de outra. Se a CEPLAG errou, se a DIPRO, né? Se a DIPRO errou na classificação, nos notifiquem e nós faremos o possível para corrigir o mais rápido possível. Mas sem a legislação específica, é quase impossível. Sem sermos informados, não há como haver correção. Agora, eu falo mais uma vez para vocês e vamos abrir daqui a pouquinho para as considerações, antes de nós encerrarmos. E assim, o que eu estou falando para vocês agora nesse momento é tempestividade nos pedidos. Vocês precisam ser o mais céleres possíveis nas suas perguntas, nas suas demandas. Nos façam, não existe pergunta boba, não existe pergunta tola. Às vezes, numa resposta que vocês dão, como esse do e-mail que eu recebi, você vê que você já abre o entendimento, digo, olha, chegou aqui a coordenadora de um fundo, né, de uma responsável por um fundo, e chegou aqui para mim e disse, Josi, eu vi que na reunião vocês falaram da fonte 501 para a fonte 270, mas o meu fundo não é, eu estava analisando, não é 570, será 759. E eu disse, não, é isso mesmo, é porque nós demos um exemplo genérico, mas nós vamos pontuar passo a passo nas próximas reuniões. Mas eu digo assim, eu fico feliz, porque eu vejo que muitos de vocês, a maioria de vocês estão se debruçando, estão se estudando, estão vendo as suas legislações, porque esse é o momento de rever tudo isso. Esse é o momento de verificar as nossas necessidades, o que nós devemos melhorar, tá certo, gente? Ricardo Lavô, você está na reunião? Eu nem verifiquei se você estava na reunião, mas se você não tiver, então, suas considerações, por favor. Boa tarde a todos, gente. É um prazer revê-los aqui, mesmo que seja de forma virtual. Tá? Mas é só para reforçar o que Josilene disse, tá? Muitas mudanças que impactarão na nossa forma de executar despesa, tá? A partir de 2022. E o que eu quero reforçar com vocês é que aquelas solicitações de alterações de cadastro no orçamento, alterações de ação, inclusão de novas ações, alguma coisa que seja enviado o mais rápido possível à CEPLAG, para que a gente possa fazer essa análise e, sendo autorizado, fazer a implantação no sistema do orçamento de cada órgão que foi solicitado, tá? Essa é a questão. Eu acho que algumas outras questões nós vamos tratar diretamente com o grupo lá de saúde e de educação, que aí são detalhes específicos a eles. O restante aqui eu acho que não teremos algumas mudanças, os impactos são esses que Josilene colocou. E dizer a vocês que teremos mais à frente outra formação, mas aí na parte da despesa. Já com a apresentação do sistema, novamente, como fizemos no ano passado, passo a passo de como lançar a sua proposta e algumas outras regras que a gente vai dizer um pouco mais à frente a vocês. Por mais, era só isso mesmo. Boa tarde a todos. Wilma, suas considerações? Gente, boa tarde. Que bom ver vocês de novo. Bem distante, mas perto da gente. Bom, Josilene costuma dizer, toda vez ela diz a mim, Wilma, você é a mãe desse povo.
Você fica o tempo todo quebrando o galho desse povo, ajudando nas respostas. Mas aí hoje eu quero dizer assim, o novo assusta muito. O novo bota logo na nossa cabeça assim que a gente não sabe, que não vai conseguir fazer, que é difícil. Isso é o novo. O novo é assustador. Mas eu quero dizer a vocês assim que eu também tenho um limite, né? Se vocês não fizerem, que Joselene hoje foi bem boazinha, ela não frisou muito assim, estude as fontes, estude tudo que eu coloquei, leiam, tire suas dúvidas. Na primeira, ela botou para quebrar, nessa ela está sendo até boazinha, que ela não tá tanto para quebrar. Assim, aí vocês leiam tudo que ela colocou aí no Zap, entendeu? Porque eu também não vou ter resposta se vocês não fizerem segundo todas essas orientações. Não vou poder nem continuar sendo mãe. Aí, daqui a pouco, a Wilma vai ser chata. Então, eu só quero dizer isso para vocês. Realmente é assustador, novo, mas, assim, é um leque que se abre para a gente que vive esse dia a dia. Então, vocês realmente se debrucem, tirem as dúvidas, não é? Agora mesmo, viu, Josilene, se você quiser responder, me perguntaram o seguinte: Wilma, Josilene está falando sobre despesas de exercícios anteriores, que a gente tem que só colocar a ação se realmente a gente tiver, e se porventura a gente não tiver no momento em que estamos elaborando a proposta, e se durante a execução a gente tiver, a gente faz o quê? Entendeu? Então, gente, olha, ela vai responder essa pergunta, eu só quero dizer isso para vocês. Estuda, lê, tira as dúvidas, manda para ela através dos e-mails, e esse novo vai abrir um leque também novo para nossas vidas, tá bom? Deus abençoe vocês, estamos aqui para ajudar vocês também. Vou responder para passar para vocês, tá bom? Para suas dúvidas agora, que ainda tem um tempinho para a gente conversar. As despesas de exercícios anteriores, elas têm uma portaria normativa, certo? Que é a 01 da Cefaz, né, CGE, e ela fala o seguinte, gente, olha, despesas de exercícios anteriores de fonte 100, da fonte do Tesouro, está lá regulamentado, certo? Eu vou disponibilizar para vocês. Até Lívia me lembrou, que é a diretora da dívida, né? Me lembrou que era bom disponibilizar para vocês essa portaria. E lá ela vem dizendo quais são as fontes que estão isentas, né? E diz quais são as fontes que devem assumir suas despesas de exercícios anteriores, certo? Ela trata isso na portaria, então não se preocupe, eu vou disponibilizar para vocês, e lá vem discriminando tudo direitinho. Despesas de exercícios anteriores de pessoal, né? Está isento, vocês têm que colocar despesas da fonte própria, 270, despesas de exercício anterior, de exercícios anteriores de convênio, está lá, excetuado lá no artigo 7º. Então, não se preocupem, eu vou disponibilizar agora no grupo para vocês e vocês vão tratar, vocês vão ver que realmente dá para separar e dizer, realmente aqui eu preciso colocar uma ação, ou não, realmente eu não preciso colocar ação. Essa despesa desses anteriores, de acordo com a portaria normativa, eu vou ter que solicitar sempre a Secretaria de Fazenda, que está lá normatizada para isso. Tá bem, gente? Tá bom, gente? A gente vai tratar isso com certeza, sem problema nenhum. E eu vi que a primeira que teve o seu questionamento foi Vera. Vera, desde a outra reunião, ela levantou a mão e, infelizmente, não deu para atender, porque nós tivemos alguns problemas técnicos, mas eu vou aqui anotar, tá bom? Coloca aqui no chat ou levante a mão quem quiser falar, que eu vou dar a oportunidade. Vera, se você quiser fazer sua pergunta agora, fica à vontade. Josilene, antes de abrir para as perguntas, eu queria complementar essa resposta da pergunta que fizeram ao Wilma. Excepcionalmente, a partir do exercício 2022, da lua que iremos fazer agora, de agosto para setembro, por determinação do secretário Gilmar Martins, a natureza de despesa, despesa de exercício anterior, fonte tesouro, fonte 100, fonte 101, como era antes, que será a fonte 500, ela só será permitida ser alocado aos encargos gerais
da Fazenda. Tá, Lúcia? Aí respondendo diretamente a você que perguntou lá. A Casa Civil não terá mais natureza de despesa 33, 90, 92. Nenhum, não só a Casa Civil, mas nenhuma outra, nenhum outro órgão da administração direta terá 33, 90, 92, com exceção dos encargos gerais da Fazenda. Porque a portaria, ela mesma, a portaria que Josilene colocou, ela mesma fala: o reconhecimento de dívida cabe aos encargos gerais da Fazenda. Aí é o fluxo que vocês já conhecem, da entrada no processo lá na Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda descentraliza para o seu órgão e o seu órgão executa. Qual é a exceção que vai poder aparecer na minha lei orçamentária quando for de exercício anterior? As exceções que a portaria apresente, tá? Que é despesa de pessoal, essas questões que estão lá excetuadas na portaria, tá bom? Mas é só um detalhe, na formação sobre a despesa, nós iremos reforçar isso novamente para vocês. Vera? Enquanto Vera, não sei se ela ainda está presente, enquanto ela se prepara, gente, algumas pessoas estão me perguntando no grupo o seguinte: Josilene, eu não tenho previsão de receita, né? Eu não tenho previsão de receita. Por exemplo, a CEPLAG não tem previsão de receita, né? E como é que a gente faz? Você responde com a negativa, mas não deixe de responder, ok, gente? Você responde dizendo que não há no seu órgão previsão de receita própria. Não há. Que você só recebe em fonte do Tesouro e que não há previsão de receita, tá certo? Ok? Respondam mesmo com a negativa, mas não deixem de responder, porque neste primeiro ano, eu repito, nós queremos fazer um apanhado de todo mundo para que a gente tenha uma ideia de como é que anda a arrecadação de vocês, certo? E de quem tem previsão ou não de arrecadação. Então, não deixem de responder o ofício de receita. Não tenham, responde com a negativa, mas não deixa de responder, tá certo, gente? Vera, acho que Vera não, ou ela não está mais no grupo. Eu não vi aqui a pergunta dela, mas ela estava com a mão levantada. Pronto. Mais alguém, gente? Alguém ficou com dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa é a hora. Não fiquem calados, nem fiquem envergonhados, porque esse grupo aqui, você vê que não tem um secretário, né? Não tem um secretário, não tem ninguém que possa. Nós somos técnicos e estamos aqui para tirar as dúvidas. É como eu disse a você, nesse momento a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade. Então, se você tem alguma dúvida, fale. Aconteceu hoje pela manhã, achei muito interessante. Nós temos 4 sistemas assim que nós acompanhamos, né? Eu digo nós de Pro. Nós temos 4 que nós acompanhamos. E nós apresentamos um sistema e a pessoa assistiu e ficou calada, não disse nada durante a reunião. Quando foi hoje, então, tudo bem? O que está acontecendo? Não, porque a gente não entendeu, porque a gente vai mudar o fluxo, não, porque a gente tem que. Então, assim, calma, não foi isso que a gente disse na reunião, mas por quê? A gente ficou tranquila aqui, eu e o Wilma. Porque a pessoa, durante a reunião, silenciou. Então, a gente entende o quê? Se você está calado, você entendeu tudo. Glória a Deus nas maiores alturas, né? Quando todo mundo entende tudo. Mas quando a gente não entende, falem. Essa é a hora, aproveitem que tá. O Ricardo lavou aqui de planejamento. Se sua dúvida não é de receita, mas é uma de controle, é uma de acesso, fiquem à vontade. Se vocês não tiverem dúvidas aí, deixa eu ver aqui, tem mais 3 novas mensagens. Este ano o orçamento também será limitado à previsão da receita do órgão? Sim, sim. O Bom Filho, né, da companhia Docas, está perguntando. Aquilo que você indicar como previsão, nós faremos a fixação da sua despesa. Lembre-se, o orçamento é uma peça que ela tem que ser uma peça com valores que a receita, a despesa, né, deve caber exatamente na receita. Não pode ser descompensado, né?
não pode ser descompensado. Até pode, a legislação permite, mas em casos, né, que não é o nosso, graças a Deus, não é o nosso. Mas, assim, é sim, exatamente, aquilo que você prevê, se você prevê o 100 mil reais a sua despesa, naquela receita deverá ser 100 mil reais. Se você previu 100 mil corrente, 20 capital, sua despesa será 20 de capital no mínimo, porque receita corrente suplementa capital, mas o inverso não. Isso são teorias contábeis, são teorias de princípio contábil, mas durante a execução acontece, gente, acontece, somos humanos. Se eu e o Wilma não errássemos, é porque aqui deveria ter dois robozinhos, um robozinho aqui para o lugar de Josilene, um robozinho para o lugar de Wilma. É normal e é comum ter dúvidas, tá bom? Não esqueçam, perguntem, fiquem à vontade. E se forem questionamentos que vocês não querem fazer aqui agora, façam por e-mail. Eu amo falar com vocês pelo WhatsApp, por telefone. O Wilma também, eu sei que muita gente tem tentado falar com o Wilma por telefone, mas a gente perde o registro. Quando vocês falam por telefone, não tem como a gente fazer olha, essa aqui foi a dúvida mais recorrente, não, essa aqui o pessoal já está mais seguro, já vai conseguir alcançar. Tá bom, gente? Tá bom assim? Bom que tivesse os secretários para que eles ouvissem que não podemos mais fazer isso, mas vocês podem, escutem, informem os seus secretários na hora da elaboração do projeto, quando eles disserem, não, mas eu quero isso, Joselene, eu quero isso, Wilma. Né? O Wilma é muito boa para isso, porque o Wilma, gente, olha, eu acredito muito nisso. Missa de corpo presente. Acredito muito nisso, viu? O Wilma, se ela discordar de mim, se ela discordar de Ricardo, se ela discordar do secretário, ela chega com todo o amor e carinho dela e diz assim, secretário, eu discordo. Eu discordo por isso. Aí, tecnicamente, ela responde. Porque também tem isso, viu? Você discorda. Onde é que está a legislação? E você fica. Não foi Josilene que falou. Por favor, gente. Vamos superar esse nível. A gente está na hora de superar isso. Não, mas por que a gente vai fazer assim agora? Não, porque o planejamento diz. Quem conhece o secretário, Gilmar Martins, sabe que ele sempre nos orienta em relação a isso. Não é porque Gilmar Martins disse, não é porque Ricardo Lavô disse, não é, gente, não pode ser assim. Tem que ser de acordo com a legislação. Aí você vai ver que se você disser ao seu gestor, por mais que ele não aceite, a legislação não permite mais. Se eu colocar isso, a sua gestão vai ficar em risco. É a sua gestão que é colocada em risco. É o seu nome que é colocado em risco. Porque agora nós temos STM, Tribunal de Contas e as demais obrigações acessórias para ficar de olho na nossa execução. Tá bom, gente? Boa tarde, Josilene. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Yara. Eu fiquei, assim, com a dúvida, mas, a princípio, você já esclareceu bastante. Nós vamos ter algum modelo de planilha para preencher essas receitas, já com essa dividindo a classificação, exercício futuro e exercícios anteriores, ou é dentro daquilo que a gente já faz mesmo, a gente já separa o que vai ficar, que a gente já tem, né? O recurso em conta nos exercícios anteriores e a projeção de futuro. Eu me preocupo com essa projeção de futuro, porque nós estamos na fase de elaboração do PAR e é onde a gente faz a captação de recursos federais. E o projeto não está pronto, mas deve ficar ainda esse ano, né? E a gente não tem ainda essa noção do valor de captação de recursos, desde construção de escola, a reforma, a aquisição de mobiliário, de equipamentos, que são ações que nós podemos fazer essa captação pelo Plano de Ações Articuladas, do MEC. Então, nesse caso, para nós da educação, essa projeção, a gente faz uma estimativa
tentando ver o que é que a gente já tem, por exemplo, de proposta de emenda parlamentar de obras. A gente já sabe o valor estimado que vamos receber de repasse, né? Mas temos também a alimentação, que a gente já sabe o repasse. Mas essas outras ações que ainda vão ser iniciadas ainda, o planejamento, nós não temos ainda esse valor. Como é que ficaria para a gente, nesse sentido, do lançamento da elaboração da receita? Yara, eu já tentei responder essa pergunta já hoje, mas vamos lá. O que foi que eu disse? A execução da despesa para o exercício de 2022, ela é toda, né, que eu falo de fixação de despesa agora na LOA, tá? Ela é toda 01, ela é toda do exercício, certo? Ela é toda do exercício. O que é que eu estou chamando a atenção? É que muitos ficaram com essa ideia. Eu inicio o ano com recurso em caixa, então eu vou pegar a minha previsão é de 10 mil reais, mas eu tenho em caixa 20, então eu vou colocar o meu orçamento para 30 mil reais. E aí eu garanto a execução e vou pagando. Só que durante a execução, o que é que acontece? Os 30 mil reais não se realiza. Não se realiza. O que eu estou dizendo para vocês é que, a partir do exercício de 2022, quando vocês mandarem as suas propostas, vocês têm que mandar a previsão pura para 2022. Aquilo que realmente é previsão de arrecadação para o ano de 2022, certo? Vocês não podem fazer nada que seja misturando isso. Tá, Joselina? Eu já falei hoje. Como é que a gente vai executar a receita que nós já temos em conta? Assim que abrir o exercício 2022, assim que for publicado o decreto de normas de execução orçamentária, não é assim que a gente faz todo ano, assim que abre, a gente não abre também o sistema para reprogramação, pronto. Aí vocês solicitarão os 20 mil que você já tem em conta de exercícios anteriores, de receitas de exercícios anteriores, por superávit. Aí você vai ter a sua receita na 01, que é da execução do ano, e vai ter a sua despesa na 02, que é a execução com receitas de exercícios anteriores, que foram arrecadados em exercícios anteriores, certo? Lembrem-se, eu estou falando da elaboração da receita para que vocês não somem, certo? Não somem, não cometam este erro. Porque o que é que acontece? Acontece dois problemas, e quem já passou por esse problema vai lembrar. Wilma, eu tive excesso, Wilma. Olha aí na minha conta. E quando a gente olha na conta, gente, tu não chegasse nem perto do que você previu. Mas por quê? Você está tão ligado com aquilo que você não tinha perspectiva de receber e recebeu, que quando recebe, você acha que é excesso. Mas você tem que olhar para a sua previsão. Se você previu errado, é muito difícil consertar durante a execução. Muito difícil. Eu espero ter respondido a você, Yara, respondido as suas questões. Por O isso formulário. minha preocupação é que Sim. tem ações ainda a ser validadas pelo MEC que possivelmente vão ser liberados recursos para 2022. Pronto. Aí aquilo que você não tem previsão, você não tem previsão, porque eles não chegaram ainda, beleza? Beleza. Qual é a nossa demanda? Como é que a gente atende isso durante o exercício? Chegou na conta, como é que a gente atende? Por excesso de arrecadação. O que eu estou dizendo a vocês? Os instrumentos continuam os mesmos da 4.320. Os instrumentos de execução, de suplementação, continuam o mesmo. O que eu estou pedindo para vocês esse ano é que quando vocês façam a previsão da sua receita, vocês façam realmente de acordo com aquilo que está previsto. Se não está previsto, ela é duas coisas. Ela pode ser duas coisas. Ou é recurso de exercícios anteriores, e a gente vai abrir para vocês por superávit, certo? Colocando o número 02, ou vocês vão abrir por excesso de arrecadação, que também terá o grupo 01, porque foi recurso arrecadado no ano.
E eu vou mais além com vocês, já são 3 horas da tarde e eu quero atender aos outros, mas lembrem-se, essas discussões nós vamos voltar na elaboração dos grupos, tá bom? A gente vai tirar essas dúvidas de vocês. Mas lembre-se, as regras continuam as mesmas da 4.320, gente. As mesmas, tá bom? O que a gente não pode misturar agora nesse momento, e isso sim é importante, é que você só deve colocar na previsão da sua receita aquilo que efetivamente, comprovadamente, você tem como previsão de arrecadação. E não misturar mais as coisas. Tá certo, Yara? Não sei se eu te respondi. O formulário é o mesmo que eu mandei para vocês. Lá a gente não vai colocar 0102, repito, porque tudo que a gente prevê vai ser 01. Todo o nosso orçamento de previsão é 01, tá certo? Ricardo, pode falar. Eu queria complementar aqui duas coisas, Josilene. A primeira é para Bonfilho, tá? Quando ele pergunta assim, este ano o orçamento também será limitado à previsão de receita? Josilene explicou, Bonfilho, que será, porque a gente prevê a receita e fixa a despesa em igual valor, tá? Mas eu acho que eu entendi tua pergunta um pouco mais além. Toda receita que foi enviada pelos órgãos, a ADPRO fará a análise dessa receita, tá? Por exemplo, eu não vou citar o órgão aqui, mas se a pessoa estiver aqui, saberá. Teve um órgão que o ano passado nos enviou, por exemplo, 140 milhões de receita, de previsão de receita. Quando nós olhamos a execução dos últimos 2 anos e a execução do ano corrente, o órgão não passava de 60 milhões de arrecadação. Tá? Então, não adianta você mandar uma arrecadação como... Me desculpa, Kícia, eu vou citar teu nome, tá? Como Kícia colocou aqui. Muitas vezes a gente superestima a receita porque quando vem os 30% de contingenciamento, a gente fica de mãos atadas sobre o que fazer mais à frente. Não te preocupa. Se tua receita acontecer de acordo com o que tu está prevendo, vai acontecer o teu descontingenciamento. O contingenciamento feito é justamente para garantir que o que você vai arrecadar, efetivamente você vai ter de despesa. Não é uma punição, não é uma proibição, não é nada disso, gente. É justamente para dizer assim, se você prevê 100 milhões 10 milhões de receita, você arrecadou direitinho todo mês, o descontingenciamento será desfeito. Não se preocupem com isso. Josilene está cansada de fazer isso. O Wilma está cansada de fazer essas liberações quando a receita do órgão corresponde exatamente ao que está sendo feito, tá? Então, volto a dizer, não superestimem a receita de vocês. Isso é horrível para o governo do Estado. Isso entra na receita corrente líquida, isso vai para cálculo de muitas outras coisas que, quando não acontecem, faz a gente ficar com a mão na cabeça lá na frente, tá? Alguns índices que a gente calcula em cima de RCL, algumas coisas, e quando isso não se concretiza, isso nos dá um aperreio lá na frente. E Yara sabe muito bem do que eu estou falando quando vai fechar índice de educação, principalmente lá no final do exercício. A outra coisa é com relação ao que Yara falou. Yara, primeira coisa, vocês já têm ideia e média de anos anteriores do que vocês conseguem com o governo federal. Tá? Então, vocês podem colocar uma média do que vocês vão ter do que vocês imaginam que terão de receita. Ah, Ricardo, eu não consigo colocar 100%, mas alguma coisa você já consegue colocar prevendo a média do que você já vem tendo isso nos últimos anos. Essa é a primeira. A segunda é com relação a emendas parlamentares. Emendas parlamentares, elas não devem entrar na lei orçamentária, a não ser que você já tenha ela autorizada pelo parlamentar. A emenda parlamentar, ela só é suplementada ao orçamento a partir do momento que ela é autorizada pelo governo federal. Tá? Ela não entra, você não sabe se a emenda que você vai colocar pelo deputado ela vai ser aprovada ou não. Então, você não tem como colocar ela na tua lei orçamentária, porque você não sabe se ela vai ser liberada, você não sabe se ela vai ser aprovada. Tá? Então, emendas parlamentares do governo federal, elas não entram na sua lei orçamentária. Ô, Ricardo, Tá? e nós temos
nós temos 18 escolas e emendas já com empenho, já foram aprovadas. Essa não entra. Mas isso é para 2021, não é para 2022. Essas entram no exercício de 2021. Mas Se a o gente dinheiro chegar e ficar em caixa, ela é por suplementação ao início do exercício, e não na LOA. certo, entendi. Não, eu É, a outra- estava pensando que entrava com previsão também no orçamento. Não entra como previsão, não. Ela entra esse ano, você abre o crédito orçamentário esse ano, de acordo com a chegada de cada emenda impositiva liberada lá pelo parlamentar ou liberada pelo governo federal. Tá? E para finalizar, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp que diz assim: o meu órgão para o ano que vem possivelmente só terá superávit, ele não terá receita nova. Como é que eu vou fazer a minha proposta? Esse caso nós teremos que discutir isoladamente para poder entendermos como é que vamos utilizar a regra do 1 e do 2, exercício corrente e exercício anterior, tá? Depois a gente vai entrar em contato com quem nos fez essa pergunta e vamos cuidar exatamente dessa questão, porque realmente é uma questão muito peculiar e que acontecerá em pouquíssimos órgãos sobre isso, tá? Mas aí depois eu estava conversando aqui com o Wilma, vou conversar com o Josilene amanhã, para a gente poder fazer uma conversa isoladamente com esse órgão, tá bom? Alguns de vocês estão perguntando, eu acredito que porque entraram posteriormente, sim, essa reunião está sendo gravada, certo? Será disponibilizada no grupo, até para que vocês possam fazer toda uma leitura daquilo que nós falamos até agora, até porque eu acredito que nesse momento toda a informação que a gente puder dar a vocês vai ser muito importante, né, para que a gente faça essa formação. Quanto ao descontingenciamento, só para encerrar, que eu sei que é algo que vocês têm me pedido, se você já me pediu e você não teve receita arrecadada desse ano, teve um órgão que já me pediu, e eu reprovei, eu disse que não era a favor, né? Que eu dou o meu parecer, mas quem define isso são os secretários. Mas eu dei meu parecer negando, dizendo que não havia possibilidade de descontingenciamento, porque o órgão ainda não havia arrecadado nada naquele exercício. E houveram duas coisas. Primeiro, o órgão havia arrecadado sim, mas não tinha feito o lançamento da receita, né? Porque, infelizmente, alguns órgãos ainda têm o perfil de lançamento de receita eu faço de cada 3 meses, eu junto 3 meses, porque é um lançamento por mês, eu uso 3 meses, no terceiro mês eu faço o lançamento, infelizmente, e vocês têm que lembrar que o lançamento da receita, ela deve ser efetivado no momento da arrecadação, certo? Arrecadou, está lá no seu extrato, você deve fazer a atualização da sua receita. E no outro caso, realmente ele não tinha arrecadado nada, e eu disse, não há como liberar o seu descontingenciamento, e ele havia empenhado e pago, sem arrecadar nada. E ele confirmou que não, realmente naquele ano ainda, até no momento, ele não tinha arrecadado. Aí sabe o que foi que ele disse? Nós tínhamos dinheiro em conta. Por isso que nós empenhamos e pagamos. Então, é sobre esses exemplos que a gente está dando aqui para vocês, é que a gente está dizendo, não vai ser mais possível fazer isso para o ano que vem. Como é que ele faria? Como é que essa pessoa que mandou o e-mail para mim pagaria a folha de pessoal delas se o recurso não chegou no montante? Em janeiro, ela não tem o suficiente ainda para pagar a folha dela, né, própria, porque geralmente os órgãos de arrecadação própria, como o Brasil, né, infelizmente, tem esse perfil, eles só começam efetivamente a funcionar, a arrecadar, de fevereiro em diante. Né? Tem gente que diz que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Para mim, nunca foi assim. Eu acredito que para o Wilma também. Aqui virou o ano, pessoal. E aí, Josi, o orçamento? Como é que tá? Tá tudo bem? Então, assim, não dá para você, sem começar a estudar agora, sem tirar suas dúvidas agora, não dá para você resolver sua execução de última hora.
Não dá, você vai querer utilizar e não vai conseguir. Kícia, nós vamos falar isso nos grupos de receita, certo? Porque a parte da receita ficou comigo, eu fiquei com essa atribuição, né? Mais aprofundada, mas eu quero dizer a você o seguinte, que todos os pedidos de descontingenciamento que chegam até a mim, se houve arrecadação, como o Ricardo falou, se houve arrecadação regular, normal, ou se dentro das fontes do Tesouro, né, que muitos de vocês só têm a fonte do Tesouro mesmo, a distribuição 100, 101. Então, dentro das fontes do Tesouro, todos que chegaram até a mim, se eles estão com essa execução normalizada, nós temos liberado sim o descontingenciamento. Nós temos liberado sim. Eu sei que demora, não é algo automático, mas isso é da execução. Eu sei, eu repito, que às vezes a gente tem um desejo, a gente tem um procedimento, a gente age com celeridade, mas às vezes quem está lá sobre, né, a gente está, às vezes, sobre uma direção que não tem o mesmo pensamento, que não tem a mesma celeridade, que primeiro vai avaliar o que você falou, eu sei disso, mas é o tempo administrativo que nós temos. Durante, administrativamente, os pedidos que têm chegado até a mim, eu tenho liberado, junto a Diego, nós temos liberado com a maior celeridade possível. Às vezes demora por causa das demandas daqui da própria DIPRO, né? Porque as demandas aqui são várias e são bem específicas, assim. Mas nós temos liberado. Não se preocupem quanto a isso. É muito mais fácil a gente descontingenciar do que manter uma receita, que não existe, certo? Porque essa sim, essa vai ser difícil a gente justificar. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Antes de sair, eu gostaria de pedir para quem entrou depois, coloque o seu nome completo, o seu e-mail, não saia sem colocar isso. Seu nome completo, seu e-mail e o órgão que você está representando, ou os órgãos, se for mais de um, tá bom? Não saiam sem colocar isso, é muito importante. Nós vamos fazer comunicações para vocês, mandar documentação, ofícios, e a gente precisa de dados atualizados, tá bom? Mais alguma pergunta? Se não há, a gente vai encerrar essa reunião, agradecendo mais uma vez a colaboração de todos. Muito obrigada por nos ouvir, muito obrigada por estar junto com a gente. Vocês têm sido realmente parceiros muito próximos a nós. Olha, se houver sucesso, é por causa da colaboração de vocês de sempre. Os fracassos que acontecem aqui, as coisas ruins, podem dizer que fui eu, né? Foi porque eu estudei pouco, eu orientei pouco, porque realmente nós temos contado muito com vocês e vocês têm sido muito generosos quanto à participação. Por isso, eu me coloco aqui à disposição. Se você tem dúvida, mande por e-mail, sejam céleres nesse pedido. A CGE, ela se colocou à disposição também, né? O Adalberto, na gerência de orçamento, está lá para atender vocês, para tirar as dúvidas quando necessário. O Robson, que está junto da administração indireta, né, junto para elaborar a receita de vocês, para tirar dúvida quanto à receita de vocês. A Samai, né, Samai, que está lá à frente da diretoria financeira da CGE. Alguns deles estão de férias, estão voltando de férias, mas passem as questões para mim, as que eu não souber, eu vou encaminhando para a CGE, e nenhum de vocês ficará sem resposta. Contanto, não deixem isso para a última hora. Não deixem isso para a última hora, tá bom, gente? E nós vamos encerrar nossa reunião. Já agradeci a todos, agradecer o Ricardo, ao Wilma, e vou passar para as considerações. Ricardo, mais alguma consideração? Não. Só agradecer a todos pela disponibilidade. Wilma, considerações? Também, gente, só dizer tchau, estamos aqui, conta com a gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigada a todos pela participação mais uma vez. Boa tarde e vamos aos trabalhos. Assim que tiver disponível, vou colocar aqui tanto o vídeo, né, de hoje, como as demais legislações. Se vocês quiserem alguma legislação específica, não tiverem acesso, me mande por e-mail a pergunta que eu encaminho para vocês, tá bom?
Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Um abraço forte.